Boa noite, estamos na aula 23 de Bereshit, Gênesis. Estamos no capítulo 15, versículo 1. A aula passada a gente estudou sobre a guerra dos 4 reis contra os 5 reis, toda a história de Abraham. A gente viu no final que Abraham conquistou tudo, ganhou todos os reis, ficou rico, tudo mais. E no final das contas ele devolve tudo de novo para o rei de Sodoma. Então no final tudo que ele tinha ele devolve. Ou seja, na guerra ele conseguiu chegar no patamar que Deus falou: olha, você vai ser uma nação poderosa, uma potência, dinheiro, e vai poder influenciar o mundo inteiro. E agora Abraão tinha todas as ferramentas na mão para fazer o que Deus mandou. Ele cumpriu, conseguiu os territórios e tal, e no final ele abre mão de tudo e devolve tudo para os respectivos donos. Então aqui a gente vê um pouco uma resistência do Abraham de querer esse papel. Isso que a gente terminou falando da vez passada. Um segundo só. Vamos começar. Então, capítulo 15, versículo 1. Ahara Dvarim Aele, depois desses acontecimentos, e eu já falei ela passada que sempre que a palavra depois na Torá pode ter duas palavras, ou ahar ou aharei. Né? O Rashi ele comenta exatamente aí uma regra geral para toda a Torá. Ahar, na verdade, não é depois, e sim é logo depois. E aharei seria depois de um tempo. Então, ahar quer dizer logo depois, ou seja, que esse assunto agora desse capítulo, embora seja um outro capítulo, está conectado com a consequência do capítulo passado. Então, Ahara Devarim Aele, logo depois desses acontecimentos, que ele ganhou a guerra, o milagre, tudo que eu falei da aula passada, e ele devolve. E está relutante a ser uma nação. E ele quer ter a agenda dele de religião, como eu já falei nas aulas passadas. Hayat Var Hashem El Avraham. E aí apareceu a palavra de Deus para Abraham. Abraham, então, tem uma nova profecia. Sim, se não me engano, é a terceira profecia de Abraham. Terceira ou quarta profecia de Abraham. A primeira é Lech Lechá, vai para a terra de Israel. A outra é quando ele chega na terra de Israel, né? Depois tem que ele se separa de Lot, que ele fala, a terra não vai ser da sua descendência, vai ser sua. E agora a quarta profecia, depois da guerra. Então tem uma palavra de Deus para Abraão, Bemahazê, isso é importante, numa visão. Ou seja, uma profecia num tipo de visão. Lemor, dizendo. Então, tudo que a gente falar aqui é dentro de uma visão. Isso é importante lembrar, tá? Então, isso tudo é profecia agora. Dizendo, ou seja, vai contar a profecia. Altera Avraham, não tenha medo, Avraham. Anochi magen lach, eu vou te proteger. Sicharcha arbe meod, e sua recompensa vai ser muito grande. Tá? E a primeira pergunta é que Deus começa então falando de Avraham. Tem uma profecia para Avraham. Deus não fala, como fala em português, de bobeira com o ser humano, uma profecia, só porque é muito importante. A gente viu nas aulas quando ele chega que Deus não fala e só depois, do Ló também, Deus não fala com Abraham, só depois que Abraham se separa e vem. Agora Deus resolveu falar com Abraham. Quer dizer então que dentro de Abraham tinha algum conflito, alguma coisa que estava pensando muito. E Deus veio falar e falou, não tenha medo. Logo a gente vê que Abraham estava morrendo de medo. Nenhum outro momento da Torá Abraham vai ter medo. Né? Deus vai precisar falar, não tenha medo. Inclusive, no último teste, quando tiver que sacrificar o próprio filho. Deus não falou, não tenha medo. Mas agora, então, Abraham tem medo. Tá? São poucas vezes que Deus fala alterar, ele fala isso para Abraham, ele fala isso para Jacó em um determinado momento, não tenha medo, e ele fala uma terceira vez isso para Moshe Rabbeinu também. São 3 vezes que Deus fala, não tenha medo. Então é isso, não tenha medo, Abraham. Anochi magen lach, eu vou te proteger. E sua recompensa será muito grande. Para bem meod. E pergunta aqui, medo do quê? Ano passado eu terminei falando uma explicação, mas eu falei que tinham mais. Então vamos direitinho nas explicações. A primeira explicação é o seguinte. O que Abraham estava com medo? Porque a princípio, o lógico, ele tem medo antes da guerra. Que eu falei todo aquele dilema de entrar na guerra e que com certeza ele sabia que ia morrer. E acabou tudo. Antes, não tenha medo, vai para a guerra, eu vou te proteger. Não, mas agora que volta. Então, a primeira explicação dos sábios. Abraham estava com medo que os derrotados se vingassem, preparassem uma
Segunda guerra contra Avraham, viessem com tudo. Então Avraham estava com medo, pô. Os reis fugiram, os 4 reis fugiram, que são dos maior império lá daqui pro Oriente, para a região oriental do mundo. E agora eles vão vir com tudo. Vai vir a Babilônia, a Síria, e lá, Larsa, né? Vai vir tudo para cima de mim. Como eu vou me defender? Porque uma coisa é eu estava lá no meio da noite, perseguindo, mas agora eles vão vir para cima de mim. Talvez eu não tenha a mínima chance. Então Avraham tinha medo de uma vingança. Então a primeira coisa. Então, alterar Avraham, lá, eu vou te proteger. Você vai ter proteção. A gente fala isso na Avraham, Magen Avraham, né? De Deus que protege Avraham. Eu vou te proteger. É uma das explicações. A segunda explicação é que ele teve medo da sua recompensa. Querendo dizer o seguinte, ele ficou com medo que nessa guerra ele ganhou de uma forma tão inesperada, algo tão magnífico, que deu uma bondade tão grande que Deus fez com Avraham, que ele falou assim, nessa guerra eu gastei todos os meus méritos. Queimou os cartuchos. Queimei todo o dinheiro, tudo que um dia eu merecer, gastei nessa. Logo, daqui para frente eu não tenho mais mérito nenhum. Ou seja, Deus não vai mais me proteger, ou seja, o meu sahar, a minha recompensa, já agora gastei, estou no zero, ou até no negativo, não sei no negativo não, mas estou no zero, quitei tudo que tinha para tudo, ou seja, Deus me deu o Olam Hazé, esse mundo, mas tirou meu Olam Haba, meu mundo vindouro. Então, por isso que Deus fala na continuação, Sehar bemeod, sua recompensa vai ser muito grande, ou seja, eu vou te proteger dos inimigos, e ainda assim, sua recompensa espiritual, que é o que você está com medo, vai ser muito grande. Então, é a segunda explicação. Tem uma terceira explicação, que ele estava com medo de que ele matou o Kedar Laomer. E o Kedar Laomer, ele era descendente de Shem, dos semitas. Então, estava com medo que ele matou não só Kenanitas, ele matou alguém da família. E aí ele falou, não tenha medo. Eu te protejo, você fez certinho, era uma guerra, acabou. Agora, tem uma quarta explicação, que é o que eu estava falando da aula passada, que ele estava com medo das consequências da vitória. Que é isso, que às vezes é mais cômodo você ser um derrotado, um pobre, um fracassado, acomodado, do que às vezes você saber lidar com as consequências de uma vitória, de um sucesso, de ser bem sucedido. Que aí todo mundo te acusa, aquele cara rico com certeza é corrupto, sei lá, aquele cara que ganhou determinada coisa, com certeza ele tem um conchavo com quem deu mérito para ele. Essa pessoa que subiu na vida, com certeza ele fez alguma coisa para subir na vida. Então, às vezes, e talvez é muito o que a pessoa não bem sucedida pensa, esse cara tá lá porque agora agora, falando da agenda dele, que era trazer uma religião cosmopolita para o mundo inteiro, que Deus é único, isso é horrível, porque agora ele é como se fala isso, o opressor, e não mais o oprimido. E agora quem vai ouvir alguma coisa sobre ética, sobre um opressor? Não, cala a boca, você é uma nação bélica, uma superpotência e tal, e você não tem que ficar falando sobre o direito da viúva e do órfão mais. Você tem que agora falar do direito do empresário, né? A conversa tem que mudar aqui. E falar, não, mas o mais importante é órfão e viúva. Quem vai me ouvir agora? A minha conversa, quem vai entender que é Deus? E Deus está nas pessoas humildes. E como eu vou lidar com essa humildade? Sobre isso, os nossos sábios, eles falam sobre exatamente esse medo ético, né, dentro dele, de uma forma mais, como se fala isso, mais enfática ainda. É o que o Urashi traz aqui. Uma das coisas, vamos ver. Anochim, cadê? Um segundo. אחד הדברים האלה, אחר שנעשה כמה עתירה, אברהם, נוחי מגנך, מהעונש. Não, o Urashi não fala aqui? Cadê? Não, foi aqui. שלא תעשה כל אותה נפשו. Aqui. Vou ler o Urashi todo, aí a gente vai. Anochim Magen lá, quando Deus fala assim, eu vou te proteger. Ele fala do onesh, do castigo.
de castigo. Ou seja, ele estava com medo de algum castigo agora. Não é nem questão de vingança, nem de recompensa. É que Deus talvez vai me castigar. Como assim? Fala, Shelot teanes al kol otane fashot. Sharagta. Talvez eu vou ser castigado por todas essas pessoas que eu matei na guerra. Tipo, a gente vê Abraham, tipo, ele ganhou a guerra, isso quer dizer que ele matou muita gente. E talvez por alguma das pessoas que eu matei na guerra, eu vou ser castigado, eu matei pessoas. O macho é atadoeg al kibul sechar. Não, ele só fala isso, né? Verdade? Tem que entender mais o que sabe. Fala, o Urash aí traz resumido. Ou seja, ele estava com medo, porque talvez ele matou alguém na guerra que não deveria morrer. Um tzadik. A ideia é essa, sabe? Fala assim, estava com medo, talvez ele matou alguma pessoa justa no meio da guerra que não deveria matar. Então matou um inocente e vou ser castigado. E aí Deus fala, não tenha medo, não vai ser castigado. Guerra é guerra. E a pergunta aqui é, o que Abraham está com medo aqui de ter matado alguém na guerra? Então a questão é a seguinte, quando um exército vai para uma guerra contra um outro exército, você no meio da guerra não faz cálculo sobre quem é o seu inimigo eticamente. Ah, mas talvez ele é uma boa pessoa. Ah, mas ele tem família. Guerra é guerra, é um exército inimigo, logo ele vira o status de inimigo. E você tem que ganhar a guerra, você está protegendo seu país, sua nação contra a nação dele. Então você pensa no geral e não pensa no indivíduo. E não importa se o indivíduo é sábio ou não, se é uma pessoa justa ou uma pessoa perversa. O exército inimigo, dado que você entra numa guerra, é inimigo. Sim? Então você no meio da guerra não fica pensando, esse é bonzinho, então eu vou deixar de lado. Esse é perverso, não tem esse cálculo no soldado. Tá? Agora, diferente de uma pessoa, por exemplo, estar andando na rua, às vezes pode ser até com os amigos ou sozinho, e ele encontra um outro grupo na rua que mexe com ele. E aí a discussão vai e vem, e o outro grupo vai para cima deles, eles têm que se defender e também vão para cima, e começa uma briga lá entre gangues, não sei, entre grupos. Nesse caso, pode ser que no grupo lá do adversário, tinha umas pessoas que estavam quietinhas no banco, deixa ele, não briga, ou não foi. Então, na medida do possível, você, se tiver um poder assim, sabe, vai estar ganhando a guerra, ou sabe lutar e tal, não vou bater naqueles. Aqueles não mexeram comigo, estão no cantinho, eu vou bater em quem veio para cima de mim, o verdadeiro perverso da história. Sim? Então, existe uma diferença numa luta contra um exército, de exército contra exército, tem uma luta entre pessoas, indivíduos contra indivíduos. Essa é a diferença. Deus, ele entende, Abraham, você é uma nação. A sua guerra é de exército contra exército, é de clã contra clã, é de nação contra nação. Logo, você não tem que fazer esse tipo de pensamentos na hora da guerra. Mas Abraham, ele ainda se via como indivíduo, e não como nação, como Deus falou, você vai ser uma nação. Eu sou um indivíduo, quem sou eu? Sou uma nação? Não. E como eu sou um indivíduo entrando numa guerra, talvez eu vou ser culpado por ter matado alguns indivíduos no meio de uma guerra, ou seja, ele tinha pensamento de indivíduo. E Deus fala, não tenha medo, vou te proteger, ou seja, você é uma nação. Você não tem que pensar como indivíduo mais. A partir de agora, você é uma nação. E a guerra era uma guerra, você estava certo em entrar na guerra. Não só eu te fiz ganhar, como eu vou te proteger de todas as consequências, e você aumentou seu mérito por ter entrado nessa guerra. E o cálculo ético sobre os indivíduos nesse momento de guerra não tem que ser avaliado. Ou seja, a ideia de Abraham é que ele ainda se pensava como indivíduo e relutava em ser uma nação. Isso que ele fala. Então, é isso. Aí a gente vai ver o que Abraham vai responder para Deus, que é a consequência exatamente dessa conversa. Ele fala assim, Vaiomer Avraham, e falou Avraham, ou seja, resposta para Deus. Hashem, aqui é a primeira vez que aparece o nome de Deus de Aleph, Daled e Nun Yud, né? De Senhor, né? E Hashem junto. E Deus transcendente. Mas Teteli, o que você vai me dar? Ve'anochi olecharere, eu estou estéril, eu não tenho descendência. O Ben Meshek, Beiti, e o filho
de Meshek, já vou entender, da minha casa, o da Mesek é o da Mesek, Eliezer, é o Eliezer. Então assim, Deus, o que é Ben Meshek, primeiro, antes de entender? Ben Meshek, vamos ver o Rashi, Shekol Beitin Zon Alpiv, ou seja, a pessoa é o governante da minha casa, ou seja, que todo mundo que mora na minha casa come na mão dele, ou seja, ele é o administrador de tudo. Kemo Alpi Shak, apotropos sheli, né? O meu representante na minha casa é o meu secretário, vamos dizer assim. Isso é uma explicação. E outra explicação é que o Midrash, não é esse. Outra explicação, não está aqui no Rashi, não traz. A segunda explicação é a seguinte: Ben Meshek é tipo que todos comem dele, não materialmente falando, mas ele é a pessoa que ensina a Torá para todo mundo da minha casa. Ou seja, Avraham ensinava a aula e o Eliezer era a pessoa que mais entendia os assuntos e explicava para todo mundo. Então, tem uma dúvida, ia lá para o CDF, para o Eliezer. Eliezer, você que sabe, que entende, ou seja, é o melhor aluno do Avraham. Isso que ele está falando. Deus, o que você vai me dar? Você está falando que eu sou uma nação, mas eu não tenho filhos. Isso que ele está falando. Anohi Olecharere, eu sou estéril. E o meu melhor aluno é o Eliezer que vai me herdar. Ou seja, querendo dizer o seguinte: Deus, eu não sou uma nação, porque eu não tenho filhos. Eu sou uma escola, porque quem vai me herdar é meu aluno. E uma escola não é geral. Né? Uma escola não é uma nação. A escola está muito mais compatível com o meu pensamento de mundo de religião. Ou seja, uma escola é uma forma de pensamento, uma ideologia. É uma escola. Ou seja, se meu descendente é meu aluno, como você quer me tratar como uma nação, um povo, se eu nem filhos biológicos tenho? É isso que ele está falando. Eu sou um indivíduo, uma escola. A gente tem que influenciar através das pessoas do mundo. Então, Avraham está respondendo exatamente o que Deus veio responder para Avraham da dúvida que ele tinha. Vaiomer Avraham. Aí, o que é interessante? O que Deus responde para Avraham? Porque o versículo 2 começa Vaiomer Avraham, e falou Avraham, certo? E ele dá o argumento dele, o contra-argumento dele, a réplica, certo? No versículo 3, Deus deveria responder. Mas está de novo, Vaiomer Avraham, me falou Avraham. Só que, se é uma conversa e tem um Vaiomer e falou Avraham, você exige uma resposta do outro. Ou então, pode ser que mude o versículo, mas o outro continua falando, mas não precisa de um outro Vaiomer e disse. Porque é o mesmo dito. É tipo, e falou, é o dito. Mas aí aqui terminou o dito e tem um segundo dito de Avraham. Enquanto Deus deveria responder. Então, sempre na Torá, quando tem dois Vaiomer seguidos da mesma pessoa, quer dizer alguma coisa que a gente tem que refletir aqui entre um dito e outro. E qual é a questão? É que Deus não responde. Fala assim, Avraham fala e Deus fica quieto. A profecia não vem. Aí Avraham fala, vai, não respondeu? Vou dar mais um minuto? Não. Vaiomer Avraham. Então ele vai elaborar melhor o que ele falou antes. Por que Deus não respondeu? Porque Avraham não falou nada. Meio que ele desabafou. Eu sou estéril, meu... Tá, e daí vai, explica melhor. Argumenta, faz uma argumentação melhor. Você está falando com Deus, argumenta melhor. Aí Avraham entendeu, agora ele vai argumentar melhor o que ele quer falar. Vaiomer Avraham. En li lonatata zera. Você não me deu um descendente. Vene ben beiti yoreshoti. Ou seja, está tipo traduzindo o que ele falou melhor em palavras. E a pessoa da minha casa que vai me herdar, ou seja, o meu aluno, e não o meu descendente. Isso que ele quer dizer. Eu não sou uma nação, sou uma escola. Sou religioso e não um povo. Aí a Deus fala, Vene, aí vai continuar, Vene, Dvar Hashem, não. Aí Vene, e veja, Dvar Hashem lá, aí veio de novo a profecia para Avraham, aí Deus vai responder. Lemor, Lo Yerashcha, não é esse que vai ser o seu herdeiro. Como você está achando, ou seja, se isso fosse verdade, você está certo, Avraham. Você seria uma escola e tudo bem. Mas Lo Yerashcha, não é esse o seu descendente, o seu herdeiro não vai ser esse.
Que imasher etzem me'echa, mas aquele que vai sair de dentro de você, do seu... Suas entranhas. Entranhas, ventre de você. Meain é intestino. Intestino, dentro de você, ou seja, descendente, viu? Você é um povo, que você ainda não sabe, mas eu já sei. É isso que ele está falando. Mimecha, o Yerashecha, ele vai ser o seu herdeiro. Então, essa é a resposta aqui. Então, aí Abraham, ou seja, esse diálogo fecha aqui e Abraham agora entende que sim, ele é uma nação. Ponto final. E aqui, obviamente, existe um dito de Deus claro, pela primeira vez, que você vai ter um descendente, você vai ser uma nação que vai ter um descendente, esse descendente vai te herdar, e esse descendente que te herdar vai sair de você. Ponto final. Tá? Tem explicadores que aqui vão dizer, que até o Rashi ele fala aqui um pouco, que eu li, mas não quis explicar direito, que ele fala assim, mesmo que eu tenha uma descendência, como Deus já falou nas outras profecias, eu já estou para morrer. Ele tinha, sei lá, quantos anos agora. Né? Se a primeira profecia foi com 75, eu já estou nas últimas aqui, sabe? Mesmo que eu tenha um filho, ele vai ser pequeno quando eu morrer. E então, é o que o Urash fala, o meu aluno vai ser o apotropos. O que é apotropos? Na época, quando um pai falecia, e ele tinha filhos pequenos, ainda que não tinha responsabilidade para lidar com o dinheiro e com as posses do pai, o Beidin, no tribunal, botava um apotropos, que era tipo um tutor. Um tutor, que ele administrava tudo até o filho crescer e aí passava para o filho. E aí tem leis específicas que o tutor pode fazer, o que não pode fazer. Ele fala assim, mas até o meu filho crescer, meu tutor no final vai ser meu descendente. É uma das explicações. E ele fala, não. Aí Deus fala, não. Aquele que sai do seu ventre, o Yerashecha, ele vai ser o seu herdeiro direto, não vai ter tutor. Ou seja, você vai viver e vai esperar ele crescer ainda. Está dando também notícia que você vai viver mais do que você está pensando. Uma das explicações. Mas aí Abraham fica confuso. Como? Vayotze oto ahut. E Deus, ele tira ele para fora. Para fora da onde? Vaiomer, ele falou para ele, abetna, mira, olha, a chamaima, para o céu. Vai espora kohavim, conta as estrelas. Imtuchal espora tam, se você conseguir contar elas. Vaiomer, e falou para ele, koi ezarecha. E Deus falou para Abraham, assim vai ser sua descendência. Tá? Ou seja, tirou ele de dentro para fora e fala, olha para o céu. Tirou ele para fora da onde? A princípio, da tenda. Se a gente for pensar o pshat, seria da tenda. Ele está dentro da tenda, vai para fora e olha o céu. Estava de noite, certo? Vamos ver o Rashi, que o Rashi ele vem trazer o pshat, o simples. Lefi pshutó, ele fala, de acordo com o pashut, com o simples, otzi meoló, tirou da tenda. Lachutz lirota gohavim, para fora para ver as constelações. A gente vê que às vezes, muitas vezes, as profecias têm alegorias, né? Vai lá ver isso, então assim vai ser com esses profetas. Agora, o Lefi Midrashó, de acordo com o Midrash, interessante, que o Rashi está falando de Midrash aqui, o Rashi, num dos primeiros comentários, ele fala assim, eu só vim explicar o pshat, o simples, o literal. Fala, agora vai resolver contar o Midrash? Não, ele vai falar o Midrash, então, na verdade, é o seguinte, que esse Midrash é necessário para você entender o simples. Que, na verdade, o Midrash é o pshat. O mais simples para você entender é o Midrash. Então, vamos ver, ele vai trazer um Midrash muito próximo do literal, né, do simples de você entender. Olha o que ele fala. Amar lot, ser mas tagninut shelcha. Sai da astrologia que te governa. Que Abraham era muito inteligente, entendia todas as estrelas e sabia todas as constelações e toda a ciência disso que existia na época. Ele entendia, ele via nas estrelas e falou, não vou ter filho. Tipo. Então sai de tudo isso. Sheraita bemazalot, que você viu nos astros, sheinechatid leamid ben, que você não vai ter um filho, não. Avraham eno lo ben, aval Avraham yesh lo ben. Interessante isso. Ou seja, ele fala, Avraham não tem ben, Avraham sem um rei, mas Avraham com um rei, ou seja, vou mudar o seu nome, vai ter um filho. A gente vê que aqui a mudança de nome muda o mazal, a sorte, assim. Mesma coisa, Sarai não vai ter filho. Agora, Sará, que eu vou mudar o nome, vai ter filho.
Mas isso Deus não está falando. Assim, aqui, Vehen, o Rashi está só provando. Ani korei lachem shem acher vestanem mazal. Ou seja, vão te mudar outro nome e vou mudar a sua sorte. Agora, davar acher, outra coisa. Ou seja, esse é o Midrash. O Midrash é que vai mudar o nome e vai mudar a sorte. Agora, outra coisa, agora não é o Midrash, outra coisa, ou seja, por que precisa trazer outra coisa? Que essa outra coisa é para completar o quebra-cabeça, você entender exatamente o que aconteceu na história. Né? Ele tirou ele do espaço sideral, tipo, tirou ele, levou ele acima das estrelas, foi lá para o céu. Halal é o espaço, ou seja, acima do final de tudo que existe. Veigbió, e levantou ele, lemala, para cima. Mina Kohavim, além das estrelas. Vezeu Lachon na batalha, isso quer dizer abatá. Me lemala lemata, ou seja, o que é? Por que não está escrito e viu de lirot, e sim de abatá, e outra expressão de ver, que não é de baixo para cima, não é que ele saiu e olhou para o céu, e sim é de cima para baixo, ou seja, ele estava além da estrela, ele olhou para baixo, para o planeta Terra, e viu todas as estrelas, então olha para baixo, entendeu? E para o Rashi, esse é o pshat, é o simples. Deixa eu te interromper, Claro. há uns anos atrás, ainda no Monte, teve um shiur do Rav Abraham, de códigos da Torá e tudo mais. Então, falando que Abraham foi o primeiro astronauta da história. Sim. E em códigos, o nome do Ilan Ramon, que tá nessa paraxá, Interessante. justamente nesse psukim, ou nessa região aqui da... Interessante. Primeiro astronauta. Agora vamos lá então. Ou seja, Abraham está olhando de cima para baixo, isso é importante. Porque para explicar o habita, essa forma, esse linguajar de olhar, ele precisa explicar isso, porque na verdade, essa linguagem é de cima para baixo, mas como? Não, então esse é a Ruth. Esse é o Pshat. Como assim esse é o Pshat? Óbvio que não é o Pshat. Realmente se acredita que Deus pegou Abraham, jogou lá para cima e deu ox. Qual é a resposta? Porque esse é o Pshat, porque esse é o simples, literal. Por quê? Porque Foi isso que aconteceu. Porque isso aconteceu. Mas onde isso aconteceu? Dentro do sonho. Abraão está tendo uma razão, um sonho. No sonho você consegue ir para o céu. Então esse é o pshat, é o literal. Realmente, no sonho Abraão foi para o céu. E assim foi a profecia. Entendeu? Então não é que na Torá Deus fez um milagre. Olha o que Deus fez por Abraão, botou ele lá no céu. Não, está num sonho, é uma alusão, é uma alegoria. No sonho, um elefante pode entrar dentro de uma agulha, você pode voar, a vaca pode mudar de cor, pode fazer o que quiser no sonho, pode virar uma pessoa. Pode engolir outra vaca, e Deus pode fazer. magra. E Deus pode fazer. Abraão, vem aqui para o céu comigo, está dentro de uma visão, e não no mundo real. Isso é importante. Tá? Então é isso, estava no sonho, ou seja, o literal não é que ele saiu da tenda. É que realmente ele foi lá para o céu, tá? Quando você está contando o sonho. Então, saiu a Rutsa. Interessante, a palavra Rutsa não está dizendo da onde, né? É isso que... E saiu para fora, sim? Mas a Torá não está dizendo para fora de algum lugar. Não é a Rutsa, é a Rutsa. É tipo o para fora. Então, o que é Rutsa na Torá? Agora, o literal, agora o pshat, de acordo com as palavras escritas. O que quer dizer que Deus tirou ele para fora? De forma mais literal possível. Para fora de quê? De tudo que existe. Esse é o literal da Torá. Ou seja, existe o Yesh, ou seja, o que Deus criou, toda a criação, que é dimensão, tempo, espaço, tudo. Bereshit bara Elohim, quando Deus criou o mundo. Sim, ele criou o mundo. Elohim, o Deus que cria o mundo, que faz as leis da natureza e tal, que faz um mundo organizado, estruturado, que ele criou o mundo. Isso é um Yesh, é o que existe. E Deus tirou agora Abraham Rutsa, fora da existência, da realidade. Ele botou ele fora antes do que existe. Essa é a ideia. Então ele tirou a Rússia de tudo. Não só metaforicamente falando, fora do mundo, aqui, geograficamente falando. A Rússia é tipo de todos os conceitos que podem existir no mundo. Isso é o que aconteceu, que Deus está falando. Deus realmente fez isso na profecia. Sai de antes do mundo ser, de qualquer coisa ser criada. Ou seja, de qualquer limitação física. Essa é a ideia. Sai de qualquer limitação da criação do mundo, que eu estipulei para o mundo. E agora você pode ter filhos. Agora, qualquer coisa que exista na constelação não te faz respeito, porque isso é depois que eu criei o mundo, e agora você está fora da criação do mundo.
E daqui a gente vê que é numa aula Israel. Não tem sorte, não tem regras, nem metafísicas para o povo judeu. Porque Abraham saiu além de qualquer regra que Deus pulou na criação do mundo. Ou seja, é um povo que está sobrenatural. Tá? Além do metafísico, além de qualquer coisa. Essa é a ideia. Vai dizer a Rutsa, vai homem, Arabetna, olha para baixo. Hashamayim, para o céu. Hashamayim, não é interessante? Não é para o Shamayim, Hashamayim. Bereshit bara Elokim et Hashamayim, et Haaretz, o céu, que Deus criou a criação do mundo, né? Hashamayim. Lembra que no primeiro aula eu falei, cadê esse Shamayim? Porque a Torá conta da terra. Vê a área de Saitatov e a terra era uma bagunça e começa a contar a história da terra. E nunca mais o Shamayim aparece de volta. Só algumas vezes, na Matan Torá, na entrega da Torá, ele aparece no dilúvio. Aqui, Hashamayim aparece de novo, aqui o Shamayim. Ou seja, Abraham viu também não só a área, o Shamayim. Então, vai expor a Kohavim, conta as estrelas. Isso é interessante. Conta as estrelas, Deus falou. Conta as estrelas. Aí depois tem um versículo que fala assim, continua assim, se você conseguir contar, tá. Quer dizer o seguinte, você não consegue contar. Então, porque Deus, assim, aqui é uma brincadeira, conta, mas você não se você conseguisse, mas não consegue, não vai contar. O que é? Então aí tem várias explicações, eu vou por uma delas só, tá? Um segundo que eu vou vir aqui. Uma delas, que é o seguinte. Conta as estrelas. Aí depois fala assim, assim vai ser a sua descendência. Quer dizer o seguinte, que a descendência que vai sair de dentro de Abraham vai ter alguma semelhança com as estrelas, tá bom? Agora, semelhança a que aspecto da estrela? Estrelas são muito numerosas. Então, será que é o aspecto numérico da estrela? A estrela é feita, sei lá, de gás hélio. Então, sua descendência vai ser de gás hélio. A estrela brilha. Será que os descendentes deles vão brilhar? Qual aspecto? Então, uma das explicações que é o que eu vou seguir fala o seguinte. Conta as estrelas. Se você conseguisse, assim vai ser o descendente. Quer dizer o seguinte, que a comparação dos descendentes de Abraão com as estrelas não está falando do número. Não é o número, porque o número não dá para contar. Então, não é essa semelhança que eu quero te contar. E sim, é a mala, é o nível. Ou seja, o que a estrela faz? A estrela fica muito longe do planeta, né, lá longe, e ela ilumina o mundo. Quando não tem sol, certo? Quando não tem sol, as estrelas aparecem e iluminam o mundo. A gente pode dizer que a Lua também é uma estrela na Torá, Kohavim são todos os astros, tá? Assim. E... Não. A Lua... As estrelas mesmo, tá? E assim vai iluminar o mundo. Ou seja, a estrela ilumina o mundo quando está de noite. Assim vai ser a sua descendência. Ou seja, durante a noite, sua descendência é que vai iluminar o mundo enquanto o sol está oculto. Querendo dizer o seguinte, quando é a noite, daqui a pouco vai falar de exílio logo depois, mas é desde o exílio até a chegada de Mashiach e o mundo está totalmente consertado. É a noite do mundo. É estágio de galuto, de diáspora, de escuridão. Ou seja, querendo dizer o seguinte, você vai ter um descendente. Seu descendente, qual é a característica dele? Ele vai iluminar o mundo enquanto o mundo for uma escuridão. Enquanto o mundo todo não é iluminado pelo grande sol, ou seja, com o próprio Deus, quando Deus próprio vai se revelar para o mundo inteiro. E aí talvez quando Deus chegar no propósito, aí o propósito do povo judeu vai deixar de existir. Ou seja, o propósito do povo judeu é iluminar o mundo enquanto não chegamos na etapa final. Quando o sol nascer, pronto, fizeram já, aí não precisa mais de estrela, que já tem sol, tá? É uma das frases que o Rav Kook fala, não nesse contexto, que ele fala como é, enquanto o sol ilumina, não dá espaço para as pequenas estrelas iluminarem, né? Uma coisa assim que ele fala. Quando tem sol, você não consegue ver as estrelas, ou seja, ofusca todas as pequenas. Essa é uma das explicações porque Moshe não entra na Terra de Israel, que é o contexto do Rav Kook. Ou seja, que o Moshe é o grande sol
E não dá espaço para o povo judeu se iluminar. Eles ficam dependendo da luz do sol. Falar, quem sou eu? Tem Moshe. Não, Moshe, você não vai entrar e deixa as estrelas iluminarem agora. Deixa elas entrarem, ela ganhar como se fala isso? Uma independência e uma coragem deles próprios se desenvolverem sem Moshe, que é o grande sol. Mas a ideia aqui é exatamente, ou seja, a sua descendência vai iluminar o mundo enquanto o mundo for uma escuridão. Pronto, até que o sol volte, até que o dia volte. E agora tem o versículo mais difícil de todos da aula de hoje. Ve'emin b'Hashem, é o 6. E acreditou em Deus, tá? Em Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, transcendente. E acreditou b'Hashem, ve'chashvea, e considerou lo para ele tzedakah, justiça. E acreditou em Deus e considerou para ele tzedakah, caridade. Tá? Antes de ler o Rashi, né? Antes de ler o Rashi, a pergunta é que quem acreditou, Ve'emin, acreditou, quem? Não tem um sujeito na frase. Quem acreditou em Deus? Tá? A princípio, Avraham acreditou em Deus, tá? Agora, a segunda parte da frase, e considerou para ele tzedakah. Quem considerou para quem? Avraham considerou que Deus estava fazendo tzedakah, ou Deus considerou para Avraham tzedakah? Entendeu como pode mudar? Então olha o Rashi, agora sim, Rashi. Ve'emin b'Hashem, acreditou em Deus. Lo sha'alo alozot, Avraham não perguntou, me dá um sinal aí. Não, ele não pensou nada disso. Aval alerusha aretz sha'alo lo'ot, mas depois ele vai pedir um negócio. Mas, ou seja, ele acreditou em Deus, falou, beleza, eu vou ter descendente. Acreditou em Deus, ou seja, Avraham acreditou em Deus. Agora, ve'chashavea lo tzedakah, e considerou como uma tzedakah, Rashi Kadosh Baruch Hu, está falando de Deus. Hashavá considerou para Avraham, ou seja, que Deus considerou tzedakah para Avraham, lizhut, como mérito, o letzedakah, ala emunah shemin bo, sobre a fé que Avraham teve. Ponto. Aí. Ou seja, querendo dizer o seguinte, Avraham acreditou em Deus. E ao Avraham acreditar em Deus, Deus falou, coloca a volta, Avraham, você acreditou em mim, parabéns, é isso que o Rashi está falando. Boa, acreditou em mim, considerou para ele, tzedakah, você realmente tem méritos, você acreditou no que eu falei agora. É o Rashi, tá? Que é muito curioso, porque, tipo assim, é óbvio, é uma profecia. Óbvio que Avraham vai acreditar, Deus falou já 20 vezes, aí precisa um versículo falar, e agora Avraham acreditou em Deus e Deus falou, parabéns, continua nessa, força, vamos, né, meio desnecessário. Ve'emin b'Hashem, ou seja, só agora Avraham acreditou, antes não? Agora eu entendi que eu vou ter filho, antes eu estava na dúvida. Então tem que explicar o seguinte, que esse Vav não é um Vav Ribur, um Vav de e acreditou, é um Vav Ipur, aquele que troca a gramática de futuro para passado ou de passado para futuro. Ou seja, está falando do passado. E Avraham já tinha acreditado em Deus. E nisso, que Avraham sempre acreditou em Deus, Deus considerou para ele tzedakah. Tá? É a ideia aqui. Agora, o Ramban, ele vai acabar com o Rashi. Falar, Rashi, óbvio que não. O que Deus precisa ficar dando parabéns para Avraham? Parabéns, acreditou em mim. Óbvio que Avraham vai acreditar em Deus. Ele fala, não, vai Hashaveh, lo tzedakah, Avraham considerou que o que Deus estava fazendo para ele era uma tzedakah. Era uma caridade. Ou seja, a ideia é o seguinte, que a palavra tzedakah, ela pode ter na Torá 2 significados. Um significado de tzedakah é justiça, mérito. E o outro é caridade. O que é caridade? Quando você não tem mérito. Então, estou te dando de graça, uma tzedakah. Ou seja, você pode considerar o seguinte, e alguém considerou para outro como justiça, ou alguém considerou para outro como caridade, que são totalmente opostos, a caridade e a justiça. Então, o Rashi, ele fala, Deus considerou para Avraham como mérito. O Rambam vai falar, não. Avraham considerou que Deus estava fazendo para ele como uma caridade.
Entendeu? Totalmente diferente. E sobre isso, qual é a discussão dos dois? Do Rashi com o Rambam. Qual é o ponto aqui? Tá? Então, a ideia é o seguinte. O ponto do Rambam para o Rashi é o seguinte. Rashi, como você quer dizer que Abraham recebeu mérito por acreditar em Deus? Que é alguma coisa, uma premissa óbvia. Óbvio que Abraham acredita em Deus. Porque pelo judaísmo, você não recebe mérito por crença. Você recebe mérito por prática de mitzvot. Ou seja, ter fé não dá mérito para ninguém. Diferente de outras religiões. Que você não tem que cumprir nada, somente acreditar. No judaísmo, óbvio que não. Se você acredita e não cumprir nada, não é nada. No final, você não fez nada. Então, e Abraham acreditou em Deus. Então, foi um mérito para ele? Óbvio que não. Então, esse é o que o Rambam quer falar para o Rashi. Fé não tem mérito por fé. Tá? O que o Rashi responderia para o Rambam? Concordo com você. Óbvio que isso é óbvio. Mas aqui é diferente, porque não está escrito que ele ve'emin be Elokim, que ele acreditou em Deus que cria as regras da natureza. E sim, Hashem, ele acreditou em um Deus transcendente. Ou seja, um Deus que vai dar um filho para ele. E é diferente você acreditar em um Deus Eloquim, de acordo com as regras da natureza, do que acreditar em um Deus que pode fazer milagres em determinados momentos. E pela mudança de postura do que é Deus, ele recebeu mérito, e não pela crença em si. Sim, pela categoria de Deus que Abraham passou a acreditar. Qual a ideia? Que, a princípio, tem crenças que é uma heresia você achar que, por você, Deus precisa mudar as regras da natureza, fazer milagres. É como se fosse Deus não tinha capacidade, já que ele organizou o mundo de determinada forma, ele não tinha capacidade de já estipular que tal coisa acontecesse e não precisasse mudar. Ou seja, você acreditar em milagres, você está sendo um descrente para Deus. Você é um herege, um ateu. Não faz sentido nenhum, certo? Tem outras crenças que vão dizer o contrário. Não, você achar que a natureza é tudo que manda e não sei o que lá, tudo é mãe natureza e tal. E nada além das regras da natureza podem acontecer. Então você é um herege, você não acredita em Deus de verdade. Né? Ou seja, os dois pontos tem uma questão de heresia e uma questão de crença, certo? Qual é o certo? É óbvio você acreditar que Deus pode fazer milagres. Porém, sem desprezar as regras da natureza que Deus criou. Sem fazer pouco caso da natureza. Ou seja, se uma pessoa que acredita direto num Deus transcendente, sem passar antes pela escala de acreditar um Deus de acordo com as leis de natureza, ele vai chegar num conceito de Deus muito errado. Que ele não vai valorizar a natureza e o mundo natural, vai se abster do mundo e achar que é tudo transcendente de Deus. Eu posso ficar quieto e Deus vai dar meu dinheiro, Deus vai me dar minha saúde, vai dar minha esposa, vai me fazer feliz, eu não preciso trabalhar. Ou seja, totalmente o contrário do que o homem tem que fazer no mundo, porque afinal ele está no mundo, sim. E dois, que tudo que vai acontecer na natureza, ele não vai atribuir isso a Deus. Ele vai ter que dar o nome do que acontece naturalmente a outro ser. Capeta, o Yatzerará, o demônio, o diabo, o... Coisa ruim, o... Tinhoso, o sem teco, mochila de criança, bicicleta de bambu, sei lá, ventilador de teto, sei lá, qualquer coisa. Tem um vídeo do Porta dos Fundos muito antigo, muito bom. Ou seja, você vai achar que qualquer coisa natural não é Deus. Deus é o sobrenatural, que está totalmente errado. Você não consegue dizer Deus no dia a dia, na natureza. Agora, se você acredita que Deus também não tem capacidade de fazer um milagre por alguma razão ou outra, também tem um problema aqui. Ou seja, o Zehut para o Rashi do Avraham é que ele conseguiu antes entender que Deus estava totalmente na natureza, e através da natureza ele entendeu que só pode ter Deus. Tanto que toda a conversa filosófica do Avraham, porque existe Deus, é analisando a natureza antes da revelação. E agora que Deus falou que tem um milagre, ele também acreditou. Então aí tem um mérito, mas não pela fé em Deus, mas pela teologia que ele passou a acreditar além dessa. E é muito diferente. Se você acredita só em um Deus transcendente, você no final acredita em dois deuses. Tem um Deus Eloquim e o Deus do Kevavkei.
E não que é a mesma coisa. Como a gente fala, Hashem, o Elohim. O Yud que é o transcendente, é o Deus que rege a natureza. É a mesma coisa. Tá? Porque isso é uma aula muito profunda para um outro momento. Pode se aprofundar muito em todas as teologias que existem do mundo em relação a Deus. A gente vai ver que tem umas dezenas e cada uma, como está errado e o que o judaísmo fala em relação. Mas não é o assunto de hoje. Agora, o Ramban, ele vai falar, não é isso. É que Deus fez tzedakah, não tem nada a ver de fé, não estamos falando disso. Que eu acho que é o mais correto, assim, é o que o Ramban está dizendo. Ele vai falar, que Abraham considerou que Deus está fazendo para ele como tzedakah. Tipo assim, eu não tenho mérito pelo que você está fazendo. O que você está fazendo? Você quer me dar uma descendência que herde a terra de Israel. Você quer me dar a terra de Israel para o meu descendente do meu ventre, vamos dizer assim, certo? E eu não tenho nenhum mérito por isso. Você está fazendo totalmente por caridade. Certo? Ou seja, de novo, Deus não acredita até agora. Abraham não está acreditando no que Deus está falando. Eu vou te transformar numa nação, eu vou te dar a terra de Israel, e é você. E Abraham ou seja, pelo Ramá, continua aqui a nossa conversa. Abraham está toda hora falando assim, não, mas cara, quem sou eu? Não mereço, não deveria, está errado, não faz sentido ético, moral, porque a terra de Israel é minha. Ou seja, de novo, Abraham, ele contesta Deus aqui pelo Rambam. E aí agora, vamos pelo Rambam, Deus vai responder a Abraham pela descrença dele, pelo mérito que você próprio possui para ter essa terra. Tipo assim, chega, Abraham, essa terra é sua. Acabou. Você tem mérito. Não é caridade. É mérito. É para você, para os seus descendentes. Então aí, só. Vaiomer Elav. Aí Deus falou para ele, Ani Hashem, eu sou Deus transcendente. Asher otzeticha meur kasdim, que te tirei de Ur Kasdim, lembra? Latet lecha et haaretz azot lirishta, para te dar essa terra como sua herança. Chega, Abraham. Por que você acha que eu te tirei de Ur Kasdim? Para quê? Se não para dar a terra de Israel. Para de encher, Abraham. Para de se botar para baixo. Não é tzedakah, é justiça. Chega. Que cansado. Deus falando. O que é Ur Kasdim? De novo essa palavra aparece. Porque é pelo nome de uma cidade, já falei, dos caldeus, se chama Ur, fogo, fornalha. Ou seja, aqui é uma alusão, de novo, na Torá, agora mais claramente, que Deus tirou ele da fornalha. Ou seja, Abraham, eu sou Deus, transcendente. Eu te salvei do fogo, que é algo transcendente. Você deveria morrer. Por quê? Para te dar essa terra. Acabou a conversa. É para você sua descendência, senão eu te matava lá. Você morria lá. Entendeu? Se eu fiz um milagre, é com esse propósito. E Zeu, acabou a conversa. Leristá. Aqui, interessante. Asher otzeticha meur kasdim, lembra muito? Olha a frase. Ani Hashem, eu sou Deus, que te tirei de Ur Kasdim, para te dar essa terra. Lembra muito? Anochi Hashem Elohecha asher otzeticha me'eretz Mitzrayim. Eu sou Deus que te tirei da terra do Egito. Né? Por quê? Para ir para a terra de Israel. Sim? Ou seja, a conversa de Abraham aqui não é sobre filho, certo? E não é sobre a vida dele. É sobre a herança da terra de Israel puramente. Então quem fala? Para te dar essa terra. Esse é o seu propósito. O propósito de Israel não é, do Abraham não é receber mitzvot, não é cumprir Torá, não é a religião, é para morar nessa terra, você e sua descendência. Ponto. É isso que está falando aqui na Torá. Claramente, eu sou seu Deus transcendente, porque eu te fiz algo transcendente para você herdar a terra de Israel, você, sua descendência e herdar ela. Acabou. Isso que ele está falando, está dando um checkmate. Tá? Vai, homem. Aí Abraão vai responder, vai. Deus. Hashem Elohim. Bema herdar que era Hashem. Como eu vou saber que eu vou herdar? Ele está relutante, ele não está conseguindo pescar o que Deus está falando. Aqui fala, Abraham foi herege, não acreditou em Deus. Não é nada disso a conversa. Qual é a conversa? Antes de ler o Rashi aqui, é o seguinte. Tá bom, você me convenceu que eu mereço a terra de Israel. Estou convencido.
porque você, bem ou mal, me salvou de Ur Kasdim. E mesmo que eu pensei que eu perdi todos os meus méritos porque eu fiz algum pecado, você agora acabou de jogar na parede e fala assim, você tem mérito, a terra é sua, eu te salvei, porque você tem mérito, acabou. Logo, eu entendo que eu devo herdar a terra de Israel. Mas como eu vou saber que meus descendentes vão herdar a terra de Israel? Por quê? Qual é a dúvida de Abraham? A dúvida de Abraham é simples. Quem disse que meus descendentes vão ser tão sábios e justos como eu? Você me provou que eu sou justo, embora eu não concordasse. Mas você falou, você é justo. Tá bom, acredito em você. Mas quem disse que meus descendentes não vão pecar e vão perder essa promessa? Porque tudo que Deus fala para um profeta, a gente vai ver isso na Torá toda, é se o profeta continuar no caminho correto. Porque se ele pecar, acabou. A não ser que tenha um brito, um pacto. Mas dado que não tem... Por isso que Yaakov toda hora, eu vou perder minha promessa, Deus vai ser meu Deus, se me fizer... Mas já prometeu. Não Deus falou, mas... Embora, se não me engano, é o Rambam que ele fala assim, Deus não escolhe um profeta, tipo, ele escolhe um profeta que ele já sabe que ele não vai se corromper até o final da vida. Ou seja, todos os profetas que Deus escolheu, ninguém se corrompeu. Mas o profeta fica pensando, isso eu me corromper. E a regra é, se ele se corromper, perdeu mesmo. Então Abraham falou, tá, agora você acabou de provar, eu tirei do Kasdim com esse propósito, esse seu propósito de vida. Entendi. Mas e meus descendentes? Se eles se corromperem, isso você não falou nada. Então eles vão perder a herança da terra de Israel em alguma geração, assim como o descendente de Shem que eu acabei de matar, que se corrompeu, você falou, parabéns, matou ele. Então se o descendente de Shem, que é o escolhido, parabéns por matar, por que não os meus filhos no futuro? Ou então, os Kenanim, que são perversos, que estão morando aqui na terra de Israel, por que não eles façam tchuvá? Vão se voltar para o caminho correto e vão merecer morar na terra de Israel. Então, das duas umas, ou os meus descendentes não vão ter mérito, ou os Kenanim vão ter mérito e não mais eu. Então, me dá um sinal. Qual é o sinal que meus descendentes ou que não vão pecar, ou mesmo se pecar, eles vão ter a terra de Israel de qualquer forma, sendo justos ou perversos. E mesmo se outros povos merecerem mais do que meus descendentes. Como eu vou saber que eles vão herdar? Isso que Abraão está perguntando para Deus. Não é descrença, ele quer saber, ele quer entender. Tanto que Deus vai responder. Vai Omer Elav, 9, e respondeu para Abraão, que Haleli Eglah Meshulashet, pega um bezerro bom, pomposo, vê ex Meshulashet, e um ex, o ex aí é a cabra, vê ai Meshulash, e um cordeiro, carneiro, vê Tor, vê Gozá, e uma pomba e... É uma rola e um pombo. e pomba, dois tipos de ave. 10. Vai Carló et Kole. Pegou tudo isso, é tudo Remes, tem uma alusão. Lembra que a gente está no sonho. Vai Carló et Kole, pegou tudo isso. Vai bater Otam e cortou ele, dividiu eles no meio. Betaver, no meio. Vai ten et Britó. Não, vai ten ish Britó likrat reu. E aí fizeram Bitró, não é Britó, Bitró. E botou uma parte em paralelo à outra, ou seja, uma parte de cada uma dividiu no meio, uma em cada parte. Veita tzipor lobatar, mas a ave ele não dividiu no meio. Vai Eredait, e desceu o ait, o falcão, sei lá como se traduz, como está escrito aí? Ave de rapina. Ave de rapina. Alapigarim, sobre esses restos. Vai Hashem Otam Avraham. E Avraham ficou tipo, sai, falcão, não mexe neles. 12. Vai Hashem, e se foi o sol, ou seja, estava dia e agora vai virar noite no sonho. Interessante que ele já tinha visto as estrelas antes. E era sol. E agora virou noite, agora é a parte noite do sonho. Vai Shemesh lavou, e se pôs o sol, vai ter aderimá na fly, e caiu uma tarde, uma... Soneca, um sono. Isso. Avraham, sobre Avraham ficou cansado e cochilou. Veine eimah hashechá gdolá nofelet alav. E ele viu um medo, uma escuridão grande caindo sobre ele. Vai Omer, Avraham falou
Avraham. E odeia Tedá e falou então Deus, Avraham, desculpa, e falou Deus para Avraham. Então Avraham, daqui a pouco eu vou explicar tudo isso que aconteceu, mas agora é a resposta de Avraham para a pergunta de Avraham. Yadoa Tedá Kigei Ezarachá Be'eretz Lahem. Saiba, duas vezes, e odeia, saiba de saber que estrangeiro será sua descendência. Be'eretz Lahem, de uma terra que não é deles. Ve'avadum, e vão escravizar eles. Ve'inu, e vão afligir eles, Otado. Eles vão... Arba Meot Shana, 400 anos. Vegam et agoy asher avod Dan, e também o povo que fizer eles serem escravizados, Dana no rio, vou julgar. Ve'acharei chen, depois disso, Yotzu berechus gadol, vão sair com muitas posses. 15. Ve'atá tavó elavotecha beshalom, e você vai com seus antepassados em paz, tikaver beseivat tová, ser enterrado com uma boa velhice. Vedora Revi, e a quarta geração e a chuvoena vão voltar. Que Ló Shalema vão morir, porque o pecado dos emoreus, que são os kenanim que moram na terra, a Adena, até lá não vai ter sido pago, ou seja, ainda não vão merecer a expulsão, porque ainda vão ter mérito. Sim? Tá, vamos por enquanto até aqui. Tá? O que Deus está respondendo para Avraham? Ele respondeu assim: Avraham, você entendeu que você merece herdar a terra de Israel porque você passou pela fogueira dos caldeus e sobrenaturalmente você se salvou. Como se fosse, sabe, também Kabbalah, que é como se fosse um zikur. Tem um passuco explícito em David Amelech, eu não lembro o versículo, que ele fala que Deus ele queima o justo para tirar todo tipo de impureza, para ele ficar totalmente puro, limpo. Então você passou por essa limpeza, como se fosse você materialmente mudou depois. Você agora é uma pessoa totalmente pura que merece a terra de Israel íntegra, refinada. Como se fosse um ouro, né, um metal totalmente puro das suas impurezas. Por isso você entendeu que você merece a terra de Israel. Mas e seus descendentes? Ele falou, não, relaxa. Deus falou, relaxa, Avraham. Se por acaso eles pecarem, eu preparei de novo uma fogueira dos Ur-Kasdim coletiva para todos os seus descendentes. Acabou. Eles vão passar de novo por uma fogueira. E também vão ser aflitos, igual você foi. E eu também, eu vou salvar eles de lá. E aí eles vão ter mérito de novo para herdar a terra de Israel. E os descendentes deles? Se acontecer, de novo. Eu levo eles de novo para uma outra fogueira. Eles vão sair, milagrosamente, e vão herdar a terra de Israel. Pronto, é o pacto que Deus vai fazer com Avraham. Se eles pecarem, eu tiro eles da terra de Israel, uma terra que não é deles. Eles são escravizados, eles vão apanhar, eles vão sofrer um determinado momento de ano. E depois eles vão voltar para a terra de Israel com mérito, refinados, igual você. E aí, por isso, nunca vai sair o mérito do povo judeu da terra de Israel. Ou seja, o exílio, mas aqui Deus está falando, eu fiz um presente para você, para responder a Galut, se chama exílio. E graças ao exílio, vocês sempre vão ter o mérito da terra de Israel. Presente. Porque se não tivesse exílio, vocês seriam igual aos Kenanim, iam ser expulsos e iam ter que ser exterminados do mundo, porque é tanto pecado e acaba com vocês. Então é isso, sempre que o povo pecar vai ter um Auschwitz coletivo e depois vocês vão poder ir para a terra de Israel. Pronto, é meu pacto, vamos fazer um pacto sobre isso. A gente fala assim, Avraham aqui pecou, e aí Deus está punindo. Não é nada de punição, é resposta para Avraham. Da mesma forma que eu fiz com você, eu vou fazer com seus descendentes sempre que for necessário. Isso Urash fala claro em Dvarim, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 25, que é Haftarah, o trecho que a gente lê em Tisha B'Av, dia 9 de Av, que é o dia da destruição do templo. 25, aqui, que Toledo Banim Venei Vanim, quando você tiver filhos e filhos de filhos, Venoshantam Baaretz, e envelhecerem na terra, Veishchatem, e se corromperem, Veassitem Peset Muná, e fizerem idolatria, e Veassitem Marabem Nei Hashem, tudo que é mal aos olhos de Deus, Eloquecha Lixaó, para enervar Deus, Veidoti Bachem Ayom Etashamayim, eu juro
pelo céu e a terra, que a voto vedum, vocês vão ser exterminados maher mealares, vocês vão ser exterminados rapidamente da terra. Asher até movrim etaradem, que vocês vão passar agora o Jordão, chama ele está para herdar. Lotarihu yamim aler, vocês não vão viver muito tempo dentro dela. Que shamed shamedum, que eu vou exterminar vocês. Vefitz Hashem etchem kamim, eu vou espalhar vocês como os povos. Venishartem metem mispar, vão sobrar muito poucos, muitos vão morrer, vão sobrar poucos. Bagoim, entre os goim, entre os outros povos. Hashem nahega Hashem etchem sham, que eu vou levar vocês para lá. Vavadtem sham, lá vocês vão trabalhar. Né? Vavadtem, ou seja, são as mesmas linguagens aqui do pacto. Elohim, Aseia de Adam, Etzvaev, vocês vão trabalhar para a árvore, para a pedra. O que é a árvore? A idolatria dos cristãos. O que é a pedra? A idolatria dos muçulmanos. Asher loirum, veloi shmaum, coisas que vocês nunca viram e nunca ouviram, nunca ouviram. Veloi irlu, veloi irhum. O Bakstem, Mesham et Hashem, lá vocês vão pedir para Deus o matzata que tendishenu, Bechol levavchai, vão encontrar, vocês vão perseguir com todo o coração, Bechol nafsher, com toda a alma, Betzar lecha matzaucha, todos os sofrimentos sim vão alcançar vocês, todas essas palavras, Becharit amin, no fim dos tempos, Veshavdad Hashem, até que vocês vão voltar até Deus, Shelokecha, Veshamata bekoló, vão ouvir a voz dele, que ele rahum, que ele é piedoso, Hashem Elokecha, lo yarpecha, velai shechtecha, e não vai exterminar vocês, nunca vai esquecer do Brita voterra, do pacto com os antepassados, Hashem Nisbalahem, que Shanaamim, ou seja, vai falar no final, e eu vou levar vocês para a terra de Israel. Urash, ele fala assim, quando vocês tiverem filhos, venoshantam baaretz, e eu falei, envelhecerem na terra. O que é envelhecer na terra? Então, envelhecer na terra é o seguinte, é quando você pergunta assim para os descendentes que estão morando na terra. Isso é muito importante para a gente. O que quer dizer esse? Que matzav, que situação é essa? É quando você pergunta para os descendentes que nasceram na terra de Israel, pergunta assim, por que vocês moram aqui? E eles respondem assim, porque eu sempre vivi aqui. Porque é minha. Minha terra, igual... Venoshantam baaretz, se vocês envelheceram, vocês acham que a terra de vocês, assim... É obviamente... Veishretem, aí começam os pecados, aí começa a idolatria. Ou seja, se alguém te pergunta por que você mora na terra de Israel, o que você tem que responder é porque Deus me tirou da terra do Egito. Essa é a resposta. Porque Deus me tirou da terra do Egito. Aí sim, olha que Urash responde. Venoshantem, envelheceram. Remes, aqui tem um remes, uma dica, uma alusão. Lahem, sheglu, mimeina, lesof, shmona, meot, vechamishim, shtanshaná. Aqui tem um remes, uma alusão, que o povo, assim que entrar na terra de Israel, ele vai ser exilado 852 anos depois. Que exatamente é quando... Quanto tempo depois que eles entram na terra é a destruição do primeiro templo? 850 anos depois. E aqui tem uma alusão que eles vão ser 852 anos depois. Cara, eu li agora isso em Sanedrim. Agora. Viu aí, são mais garra para ter. Isso quer dizer que Deus está gostando do seu estudo. Que Venoshantem é Gematra, é numerologia de 852. Que é a minha versão. Então é isso. O Ekdim, ou seja, 852 anos é o tempo que o povo sobreviveria na terra de Israel. Mas Deus ele antecipou. Sim. E exilou depois de 850 anos, 2 anos antes. Ve'kedim shtei shanim leshon, ou seja, 2 anos antes. Kedei sheloit kaem bahem ki aveta vedum, para não concretizar o que está escrito com eles na Torá, que eu vou exterminar vocês. Vezel shinemar, vai escoda Hashem, isso que está escrito, vai escoda. O que é escoda? Escoda é eskedim, é amêndoas, que amêndoa é a fruta que nasce primeiro da árvore, é a primeira fruta que dá. Vai escoda, ou seja, Deus antecipou Hashem, alará, sobre o mal, vevia eleino, e trouxe sobre nós, que tzadik Hashem Elokeinu, que Deus é justo sobre nós, ou seja, trouxe pra gente o quê? O exílio, porque ele é justo. Sedaká asa iman, é isso que fala, Sanedrim 38a. Sedaká ele fez com a gente. Dias atrás. Sedaká, justiça ele fez com a gente. Sheimaher leavirem steishanim, porque ele apressou em trazer o exílio pra gente 2 anos antes. Pesado. Ou seja, porque existe o exílio do povo judeu, é um presente de Deus, que através dos exílios o povo judeu nunca acaba igual todos os outros povos. Já que a gente tem exílio, a gente sempre sobrevive. E a promessa para Abraham que os descendentes vão herdar a terra de Israel é porque vai existir exílio para vocês, e sempre que eu vejo que eu tenho que exterminar vocês, antes eu exilo vocês. E é através desse sistema, assim como eu fiz você em Ur-Kasdim, que os hebreus iam terminar, mas eu fiz a fogueira para você e agora você está na terra de Israel criando uma nação. Diferente dos Emorim, que até a 4ª geração eles ainda vão ter mérito, mas esse mérito vai alguma hora acabar.
e Zeu. E nunca mais existiu Amorim na história do mundo. 850, né? E pronto, hoje não existe mais Amorim. Essa é a ideia, interessante, né? Então, é isso que Deus está falando para Abraham. Então, vamos ver aqui. Então, Abraham fala assim. Então, essa é uma explicação. É o exílio, tá? Os nossos sábios vão falar assim. Quando Deus fala assim, Abraham fala para Deus, como eu sei que eu vou sobreviver e tal, que meus filhos vão herdar a terra, os sábios falam assim, ele quer saber por qual mérito o povo judeu sempre vai sobreviver. E Deus responde, pega um cabrito, boi, não sei o que lá, quer dizer o seguinte, pelo mérito dos korbanot, dos sacrifícios. Pelo mérito dos sacrifícios, pelo mérito do sacrifício, o povo judeu sempre vai existir. Aí fala, quando não tiver a terra de Israel, não tem sacrifício. Fala, não, pelo mérito do estudo dos sacrifícios. Então a gente, quando estuda, faz korbanot na reza, esse mérito garante que a gente sempre vai existir. A pergunta é a seguinte, então calma aí. É o exílio ou o sacrifício que garante a sobrevivência do povo judeu? A resposta depende. Quando o povo judeu está fazendo os sacrifícios, estando sacrifícios, é o mérito do sacrifício. Quando não, exílio. Ou seja, quando o povo judeu se desconecta da Torá e das mitzvot, os outros vão conectar eles de volta para a Torá, para a terra de Israel, na verdade, né? Não é a Torá e mitzvot, o assunto aqui é a terra de Israel. Então, quando o povo judeu esquece da terra de Israel e acha que onde eles moram é a Nova Jerusalém e coisas do tipo, vai ter exílio. E aí vocês vão lembrar da terra de Israel de novo. Quando vocês estão lembrando dos sacrifícios e tudo mais, das mitzvot de Deus, da terra de Israel, não precisa. Essa é a ideia. E é isso, vamos terminando. Vai lá, porque ali então só terminar essa parte. Então pega esses três animais, vai cá, love, rolele, bater ou tal. O que é separar em dois? Assim era o pacto que faziam, ou seja, dividia em duas partes e passava no meio. Passar no meio é tipo um juramento. Tipo, assim como está passando essas duas partes, funciona. E o tzipor não. O pássaro ele não dividiu em dois. Tá? E aqui é uma alusão que vai falar que são os 4 reinos que o povo judeu no final iria para o exílio. Ou seja, que aqui tem uma alusão aos 4 exílios também. Tá? Eu tenho que ver o Rashi. Que são os cadê onde ele fala? Aqui. Que é os persas, os gregos, os babilônios e Roma. São os 4 exílios, não é isso? Quero ver rápido para não perder muito tempo, mas são os 4 exílios, ou seja, vão ter 4 ou 5 vezes isso aí para salvar o povo judeu, essa é a ideia. Sim? Mas o tzipor, a ave, a Yoná, que é o povo judeu, nunca vai ser batalha, nunca vai ser dividido. Quer dizer o seguinte, que todos esses exílios que fizerem sofrer, no final eles vão ser exterminados. Vai acabar, a Babilônia não existe mais, os gregos também, os romanos, mais ou menos está no exílio dos romanos, e os persas. Ou seja, depois todos esses impérios vão... Mas a Yoná, que é no final de tudo, quando voltar para a terra de Israel, não usar mais de... Nunca vai ser mais separado. Vai ser para sempre. Essa é a ideia. Vai heredar, isso aí fala, e foi o sol. E veio uma tardemá. O que é tardemá? Um sono. Esse tardemá, ele aparece na criação do homem, quando ele vai fazer a mulher. E trouxe uma tardemá. E ele dorme e traz a mulher. Por que Deus faz o homem dormir para criar a mulher? Para ele não falar, essa mulher nasceu de mim e tal. Ou seja, quando o homem dorme, o Adam, ele dorme, ele perde a consciência dele, a identidade dele. E aí ele faz a mulher e depois os dois juntos estão juntos. Ou seja, ele perde essa identidade na hora que ela é feita. Mesma coisa assim, foi uma itademá na flala Avraham, caiu sobre Avraham. Ou seja, uma perda de identidade, que é o que o exílio faz. A perda de identidade. Ou seja, o povo dorme, perde a sua identidade, se assimila. Vem Neymar, aqui o Rashi fala. E aqui, o Remes, 12, é uma alusão para os sofrimentos e a escuridão dos exílios. E é isso, Eimá fala aqui. O que é Eimá? Eimá, o Rashi vai falar, não é isso? Tenta achar aí. Mas Eimá é os babilônios. Hashechá, escuridão, são os gregos. É a filosofia, escurecer os olhos de Israel. Gedolá, agora não sei qual é cada um. Gedolá, eu acho que foi os persas, que é a... Você tem que passar. Eu estou no 12, mas eu acho que ele fala isso no 10. Né?
O 10, eu acho. Tá. Gedolá é nofelet alav, que cai sobre nós aos romanos, que cai sobre a gente. Tá? É uma alusão. Vai Omer Avraham, tu fala Avraham, Yadot Yadai que Geri Ezarachá Be'eretz Lolahem. Então saiba que você vai ter uma descendência numa terra que não é sua. Ve'avadum veinu otá. Ou seja, tem duas coisas, vão te escravizar e vão te fazer afligir. Você, né, sofrer. Otá, Marbá Meotchaná, 400 anos. Depois a gente fala sobre a contagem desses 400 anos, tá? Vegam etagoy asher avodu da Manoch, e depois a gente, talvez se der tempo, a gente pode falar sobre também porque o povo que afligia eles vai ser julgado. Mas a princípio a ideia da Anoch não é que eu vou o punir, e sim eu vou julgar no final de cada exílio se o que eles fizeram é estritamente o que eu mandei eles fazerem ou se eles fizeram coisas a mais ao que eu mandei. Ou seja, eles só vavadum veinu, ou eles fizeram coisas a mais que não era para eles fazerem. Então no final vai ter uma avaliação. Se eles forem meritórios, tudo bem. Vocês vão sair com muita herança. Isso é meio estranho. Tipo assim, vai acontecer isso tudo, mas fica tranquilo, no final você vai sair rico. Com muito dinheiro, então tá tranquilo. Ó, seus descendentes depois de 400 anos vão sair cheio de dinheiro, então pode ficar feliz. Estranho, né? Esse Rehush. Mesma coisa lá do Egito, que ele sai com o Rehush Gadol, cabelo meio com muita... Né? Tem que entender o que é esse Rehush também, que a gente vai ter nesse próximo aula então. Veata tavó ela voterra. E você vai com seus antepassados bechalom, em paz. Ou seja, quer dizer o seguinte, você vai ter uma seivatová, ou seja, você vai viver bem e vai viver muito. E vai morrer com seus antepassados aqui, então é interessante, a gente pode ver isso também no passado melhor, que Deus fala que o pai de Abraham fez chuva. Tipo assim, e Abraham, qual vai ser o meu final? Porque eu tenho medo que eu perdi todos os meus méritos? Não, relaxa, você vai estar junto com o seu pai no Olam Abá. Uau, junto com meu pai? Mas como é? Meu pai é um idólatra. Aí não, é tipo, o mérito, aí sai, você vai junto com o seu antepassado. Ou seja, quer dizer que o pai... Ou seja, Abraham vai chegar no nível que o pai chegou antes de morrer, do Tera. Interessante. Isso também? Não quero me aprofundar aqui. Tudo aqui é um assunto... Vedora Revi, a quarta geração, não vou explicar qual é. Loshalem Avonai Morei, Adena. Então a gente vai ver que a gente só tem mérito de Israel quando os inimigos perdem o seu mérito. Vai Hashem Esbav Alatar, e aí o sol, de novo. Agora... Vem, né? Agora entra o sol, vê Alatar, Hayá, vem Netanur, e ele vê um fogo de achá, de fumaça, ou seja, é a fogueira, é o sofrimento. Vê Lapides, Asher Avar Ben Gzarim a ele, que consumiu todos esses Gzarim. Ou seja, todos os povos, o povo judeu, está falando aqui? Bayomaú Karat Hashem. E agora Deus faz um pacto com Avraham, Brit Lemor, um pacto. O que é um pacto? Não pode ser desfeito, não importa o que aconteça. Ou tem galuto, ou tem sacrifício, ou tem exílio, ou tem sacrifício. Pronto, e assim vai ser a história da humanidade até o final. Não dá para sair disso, fica tranquilo, seus filhos vão herdar a terra de Israel. Lezarachá natat et haaretz, para sua descendência, o natat, né? Eu já dei, não é eu vou dar, eu já dei essa terra. Minahar Mitzrayim, desde o rio Nilo, Adanar Agadol, até o rio Eufrates. Nahar Perat. Ou seja, aqui está falando de limites muito maiores do que até então a gente falou. Que antes eram os limites mais ou menos até o Rio Jordão, até a Síria, até até o Negev e até o... Agora não, está falando até o Rio Eufrates, incluindo o Líbano, Síria, até o Rio, e até o Nilo, incluindo o Sinai. Fala, meu. Né? Eta Keni, Veta Knizi, Veta Kadmoni, Veta Rivi, Veta Prizi, Veta Arefaim, Veta Emori, Veta Knani, Veta Gregashi, Veta Ivusi. São 10 povos. E você vai herdar 10 povos. A gente sabe que o povo judeu, quando entrou na terra de Israel, de Moshe, ele herda 7 povos, e os 3 só na época de Moshe. Ou seja, essa profecia do Brita Ben Abitarim, desse pacto entre as partes cortadas, é na época de Mashiach. E não quando o povo entra na terra de Israel com Moshe Rabbeinu. Que são 10 povos aqui, não 7, tá? E Veta Emori, Veta Canani, Veta Grashi, Veta você. Não, isso, tá? Então aí fica óbvio para agora que ele é uma nação, sim, não uma religião, ele tá agora 100% disso. E eu vou terminar só mais 2 minutinhos explicando o seguinte. Porque o pacto o nome é Brit Ben Abetarim. O pacto é entre as partes cortadas, divididas, né? O que é o pacto entre as partes divididas?
Então, a princípio, o pacto é feito entre as partes divididas. A princípio, a gente entende, nós judeus, a gente entende o seguinte, que o nosso povo judeu está dividido entre o mundo inteiro. Existe um pacto de Kibbutz Galuyot, que a gente vai voltar para a terra de Israel. Então, as partes divididas têm um pacto que vai voltar para a terra de Israel. Sim? Só que não é bem assim a ideia. A ideia é o seguinte, ou seja, o povo judeu está em exílio, e o mundo inteiro, cada um está na sua terra, vivendo bem, e só a gente está em exílio pelos 4 cantos do mundo. E a gente tem que sair do exílio para Geulah, para a salvação e para voltar para a nossa terra. Só que não é isso. Na verdade, desde que teve a Torre de Babel e Deus espalha os 70 povos para os 4 cantos do mundo, na verdade, os 70 povos estão em exílio. Eles estão espalhados pelos 4 cantos do mundo, certo? E o povo judeu, na verdade, quando ele vai para o exílio, é a forma dele salvar os 70 povos. Que ele vai viver dentre cada um desses povos. E no final, quando ele volta na terra de Israel, é a forma que ele junta todos esses povos e conserta o pecado da Torre de Babel, que é um pecado muito anterior. Então, na verdade, não podemos pensar só o povo judeu está em exílio no mundo. O mundo inteiro está em exílio desde muito tempo atrás. Cadê Deus no mundo? Cadê Deus para cada povo? Cadê a espiritualidade verdadeira, a ética, a moral, a política justa para esses povos? Não tem, então eles estão em exílio. Eles estão em exílio. E o povo judeu é como se fosse, ele é separado para costurar cada um desses povos. E a forma, quando a gente entrar em Geulah, em salvação, na nossa terra com Mashiach, o mundo inteiro vai ser influenciado por isso e a gente vai salvar o exílio de cada um desses mundos. Sim? Tem um Midrash, só para terminar, é Midrash, não é Pshat agora, é um Midrash, que fala que Deus ele ofereceu para Abraham 2 propostas. Ele fala o seguinte, o que você prefere? Que seu povo vá para o exílio? Ou que seu povo vá, ou que seus descendentes vão para o exílio, ou que seus descendentes vão para o Geinom, vão para o inferno? Escolhe um dos dois. Ou o exílio, aí vão para o Olam Abá, para o mundo vindouro, ou vivem tranquilos e vão depois para o inferno. E Abraham escolheu, nos cálculos dele, o exílio. Hoje em dia, eu não sei se o exílio foi a melhor escolha, né? Tão bom, tão melhor que o inferno. Pelo que a gente passou, a gente sabe melhor do que ninguém. Não é tão certo isso. Mas tem um rabino Rav Manitou, 2 gerações passadas, que ele explica assim. Ele explica o seguinte. O que vai ser do exílio dos outros povos? Quem vai salvar os outros povos? Então você tem 2 escolhas. Ou o seu povo vai ter que ir para o exílio para salvar em vida os outros povos. E aí os outros povos, com a influência do povo judeu, vão para o mundo vindouro. Ou então eu não levo eles para o exílio. Mas aí o que vai acontecer com os outros povos? Eles vão para o inferno. E aí então os seus descendentes vão ter que ir para o inferno para salvar eles lá. O que você prefere? Que os seus descendentes salvem o mundo no mundo físico ou no mundo metafísico? O que você prefere? E Abraão falou, eu prefiro no mundo físico. E aí poupa da questão do metafísico. E se a gente parar para pensar toda a influência que o povo judeu em ética, em moral, em toda a nossa história, desde não matarás, não roubarás, e Deus, desde Abraham, vamos dizer assim, de Abraham. Tanto que nós sabemos que Abraham que fica na porta do inferno. O inferno que eu estou falando não é o mesmo inferno da cultura cristã, nada a ver com isso, mas que Abraão fica na porta e todo mundo que tem o Brit Milá, que é o próximo pacto que vai ter, mas a circuncisão, Abraão fala, você não, você... Então que guardou, né, a circuncisão, você não, você vai para o céu. Que ele fica guardando, porque é o quê? Deus me prometeu que não tem inferno para os meus descendentes, já que eles foram para o exílio. Então essa é a ideia. Então a gente tenta entender um pouco que o objetivo do povo judeu é trazer todos os povos para o caminho correto e para perto de Deus, e para a conexão em Deus, e para um mundo melhor, para melhorar o mundo inteiro. Mas isso não dá para fazer enquanto a gente está só no exílio. E sim, isso é uma consequência posterior, depois que a gente completar todo o nosso processo e voltar para a nossa terra e conseguir se organizar na nossa terra. Aí a influência vai vir para todos os povos claramente, e aí todo mundo, e vai ser claro, né? Vai dar para entender. Então, finalizando, a gente vê que todo o pacto de Deus com Abraham não é sobre Torá, não é sobre mitzvot, não é sobre religião. E o assunto puramente é sobre a terra de Israel. Então, se você quer falar pacto dos patriarcas, é sobre terra de Israel. E a gente não está conversando sobre
ética, mérito, tzadik, perverso. Essa não é a conversa. A conversa é que Deus fez um pacto que a gente vai voltar para a nossa terra. O resto é na continuidade da Torá, que a gente ainda nem chegou sobre esse assunto aí. Entendeu? É isso. E nos vemos na próxima, pegando esses últimos pontos e falando sobre agora Ismael, né, Abraham, e o nascimento de Ismael, que é muito interessante.